Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui mais uma semana, segunda-feira. Gente, o grande assunto desse vídeo, claro, só se fala dele, né? Thiago Almada, jovem atacante, meio atacante argentino, 23 anos, né? Enfim, vou falar já dele. Antes, claro, temos que dar uma passada, por mais que não tenha sido uma boa rodada de Brasileirão para o Botafogo, a gente tem que falar, né? 11ª rodada acabou ontem, né? E realmente os resultados, claro que o resultado principal da rodada é Criciúma em Botafogo, né? A nossa derrota aí, a primeira derrota desde aquele longínquo 5 de maio, quando o Botafogo perdeu para o Bahia por 2-1, perdão. O Botafogo perdeu lá em Criciúma e com isso perdeu a chance, inclusive, de dormir na liderança de sábado para domingo, né? O Botafogo continua no G4, né? Encerrada a rodada, o Botafogo permanece com os mesmos 20 pontos, naturalmente, e está no G4. A gente viu o Flamengo se manter ali na liderança com 24 pontos, depois de uma vitória bem controversa, né, no Maracanã. Não acompanhei o jogo, claro que a gente vendo os melhores momentos, a análise, o Flamengo mereceu vencer o Lanterna Fluminense, né, 6 pontinhos apenas. E um dado também interessante, né, para dizer o mínimo, eu vi que o Flamengo nos últimos clássicos contra o Fluminense, perdão, nos últimos clássicos Fla-Flu, chutou a gol apenas 3 ou 4 vezes, quer dizer, uma fase bem complicada para o time do Diniz. Obviamente que o gol do Flamengo foi muito polêmico, né, sendo aí discutido, CBF divulgou o VAR, um pênalti ali, mandrake, mas que o PC lá no Sport TV disse que foi pênalti, né? PC, ele é um cara também que normalmente ele não gosta de polemizar com a arbitragem da CBF e também gosta sempre de estar alinhado com determinadas equipes, né? Como já sabemos, mas realmente foi um lance ali controverso, já que o jogador do Fluminense recebe uma falta antes do lance, né, em que foi marcado, mas enfim. O importante, como a gente sempre fala, é o Botafogo se manter ali na tropa da frente, né? O Palmeiras também tinha outro jogo ali acessível, venceu por 3-1 o Juventude, jogando em casa. E o Bahia disparou uma goleada de virada contra o Cruzeiro, 4-1. Então, Flamengo 24 pontos, Palmeiras 23, Bahia 21, Botafogo 20, fecham o G4. Logo em seguida, o Atlético Paranaense, que empatou com o Corinthians, foi um bom resultado esse, ficou com 19 pontos. E o Red Bull Bragantino venceu o Vitória por 2-1. Nosso próximo adversário, o Bragantino, teve um momento ali que estava 1-1 o jogo, né? Era um resultado melhor para a gente, mas tudo bem. O Bragantino segue com 18 pontos. O Inter chegou a 17 com a vitória do Grenal. E o Cruzeiro também tem os mesmos 17. O Cruzeiro, como eu falei, perdeu de 4-1 do Bahia. Galera, a próxima rodada tem os seguintes jogos, né? Além do Botafogo enfrentar o Red Bull Bragantino às 19 horas de quarta-feira, tá? Jogos para a gente ficar atento, tá? Juventude, lá em Caxias do Sul, recebe o Flamengo às 20 horas. O Bahia pega o Vasco, Bahia aí, né, numa crescente, pega o Vasco, que se recuperou na rodada, verdade seja dita, venceu o São Paulo por 4-1, 21h30 de quarta. E ainda tem no mesmo horário da televisão Fortaleza e Palmeiras, né? Então o Palmeiras dessa vez não vai pegar um jogo tão acessível assim, já que o jogo é lá no Castelão, apesar do Fortaleza tá fazendo uma campanha ali de meio de tabela, né? Irregular. Então é isso, galera. É importante que a torcida do Botafogo prestigie quarta-feira. A gente sabe que uma vitória recoloca o Botafogo ali até numa posição melhor, né? Dentro do G4, então passa a ser um jogo fundamental e como todo campeonato de pontos corridos jogo a jogo, rodada a rodada, a gente só vai pensar no Vasco depois das 21 horas, né, de quarta-feira, essa que é a verdade. Beleza? Vamos então falar da situação do Thiago Almada, né, notícia que saiu ontem à tarde, né, eu até no vídeo de ontem já tinha falado alguma coisinha ali, se vocês prestaram atenção, né, mas a notícia veio agora de uma forma mais contundente, o acerto de John Textor, né, da Eagle Holding, com o staff do jogador argentino, tá?
Isso é uma tática que a gente repara que o Textor já tem utilizado em outras transações, com o próprio Luiz Henrique também foi assim, né? Vamos relembrar, né? Voltar um pouquinho no tempo. Em março, o John Textor faz uma proposta de 20 milhões de euros para o Atlanta United, equipe do Thiago Almada. E o Atlanta United recusa, né? Diz não à proposta. E o Textor, inclusive, em seguida, ele vem ao Brasil, participa do podcast da Botafogo TV e diz que tem um bom relacionamento lá nos Estados Unidos com todos os clubes, com o Atlanta United não é diferente, né? Então que ele respeita muito sempre a posição das equipes e não quer ter aquela postura, né, Igor Holden, não quer ter aquela postura agressiva de tentar a qualquer custo, né, tirar jogadores dos adversários, enfim. Então o Textor fez a proposta e de lá para cá não teve outra investida, né, do empresário, do bilionário norte-americano. O Botafogo apenas acompanhou, né, o Atlanta United ciente do interesse da Igor Holden. E quando eu falo Botafogo e Igor Holden, vamos entender aí. A gente sabe que existe um plano de carreira para esses jogadores. O Thiago Almada tem o desejo aí de 9 entre 10 ou 10 entre 10 quase jogadores de atuar no velho continente. Então a proposta é nítida, é ele vir para o Botafogo, jogar um período e depois transferir para outra equipe da Eagle, que seria ou o Lyon ou o Crystal Palace, né? Ou a Liga Francesa ou então a Premier League. Então isso aí é muito nítido. Dessa vez o John Textor, em vez de falar diretamente com o Atlanta United, se reuniu com o staff do atleta, né? E aí a gente tem que entender qual é a posição do Thiago Almada dentro do cenário da Major League Soccer, né? Ele é um dos, digamos assim, até por reportagem do GE, considera ele um dos top 5 do futebol norte-americano atual. Ele, claro, com a chegada do Suárez, do Messi, né? Ficou ali até, perdeu um pouco o protagonismo, mas ele é considerado um top 5 lá nos Estados Unidos, né? Uma liga que obviamente está crescendo. E ano passado, por exemplo, ele fez 13 gols na temporada com 17 assistências, né? Então números muito bons que colocaram ele ali no top 3 do MVP, né? Os esportes norte-americanos adoram isso, né? O Most Valuable Player, né? O melhor jogador, né? Falando em bom português. E esse ano, em apenas 16 jogos, o Thiago Almada já tem 5 gols e 2 assistências. Comentei aqui outro dia do último gol dele contra o Washington, né? DC United em Washington, um golaço de fora da área, que aliás vem de encontro, né, com as características do jogador. Vamos falar um pouco do Thiago Almada como jogador, né? Ele é um meia atacante destro, né? A gente fala sempre de meias atacantes, camisa 10 argentinos, canhotos, né? Talvez influenciados por Dom Diego Armando Maradona, mas o Thiago Almada ele é destro, mas gosta de atuar ali do meio, caindo um pouco pela ponta esquerda, que é justamente a posição que o Botafogo necessita nessa janela. O Botafogo é uma das prioridades, né? Além de zagueiro, o Botafogo visa um jogador nessa posição. Então cairia como uma luva Thiago Almada no time do Botafogo. Esse é o grande sonho do Textor. Ele não escondeu isso de ninguém quando esteve justamente no podcast da Botafogo TV. Então, o que mais que a gente tem aqui de informações sobre o jogador? Além de ser um meia muito habilidoso, driblador, né? Ele é um jogador que acelera o jogo, né? Ele é um pensador, né? Um pensador ali do meio de campo, um cérebro e um acelerador de jogo também, além de ter como características finalizações de média e longa distância. Esse gol que eu comentei foi um chute de fora da área, um golaço, né? Uma jogada que ele dribla ali uns 2, 3 jogadores e emenda. Então são características dele e ao mesmo tempo também é um jogador que participa entrando na área, né? Ele entra também na área, então um jogador bastante completo. Se a gente tivesse que falar de algum ponto ainda a melhorar, né, do Thiago Almada, seria a questão física, né? Para algumas pessoas ele ainda é um pouco franzino, é um jogador que ainda precisa ganhar, né, mais massa muscular. Isso inclusive vem de encontro com essa questão dele talvez não estar totalmente pronto para a Europa, né? A gente sabe que o futebol europeu é muito físico, né?
tanto na Inglaterra como na França, enfim, um futebol muito físico, diferente do futebol norte-americano. Então, talvez até por esse aspecto, a passagem dele pelo futebol brasileiro seria também muito interessante para a carreira do jogador como um todo, né? Então, isso aí seria um aspecto a melhorar do Thiago Almada, mas que é visto com certeza como uma joia do futebol dos hermanos, né? E outra curiosidade também, que ele foi à última Copa do Mundo no Catar, ele acabou sendo convocado para suprir um jogador que se lesionou, né? E ele entrou em campo contra a Polônia na fase de grupos, né? Chegou a jogar, né? Então, portanto, não só participou da equipe tricampeã do mundo, como também atuou, né? Alguns minutos, mas atuou. E a gente lembra que, né, a Copa já faz aí praticamente 2 anos, e de lá para cá todos os observadores cravam que o Thiago Almada está em evolução. Então, um jogador que aos 23 anos está ainda evoluindo, está que nem o vinho, né? Melhorando a cada dia. Então, só voltando à questão da situação da transferência, uma possível transferência dele para o Botafogo, o que falta agora? O Botafogo formalizar uma proposta para o Atlanta United. A tática do Textor, né? Tática do Textor é um bom nome para uma coluna. Tática do Textor foi, dessa vez, uma abordagem com o staff do jogador. O staff concordou com os termos salariais, tá? E com o contrato a ser firmado, né, com o Botafogo, né? Desse jeito que eu acabei de explicar, vindo jogar no Botafogo e depois indo jogar na Europa, ou no Lyon ou no Crystal Palace, né? E agora falta então o Botafogo falar novamente com o Atlanta United. Tem chance, se os caras negaram ali 20 milhões de euros em março, e as notícias na época eram de que o Atlanta United tinha dito, olha, 20 milhões de euros não servem, né? A gente quer 30 milhões, eram as notícias. Só que de lá para cá, nesses 3 meses, não surgiram propostas sequer do nível da proposta do John Textor. Então, há um otimismo da Eagle Holding que dessa vez a resposta seja positiva, né? O Atlanta United talvez estivesse esperando, né? E até diria que até o staff do jogador que viesse uma proposta da Europa maior, né? Uma quantia maior, e isso não aconteceu, tá? Então, se o Textor vai aumentar ali o sarrafo dos 20 milhões de euros, a gente não sabe, né? Mas a gente já tem essa informação de que não houve outra proposta que se equiparasse à da Eagle Holding. Só para a gente lembrar um pouquinho, voltando no tempo, a carreira do jogador que é formado no tradicional time do Vélez Sarsfield, né? O Almada, ele chega à equipe do Vélez, se torna profissional antes mesmo dos 18 anos, e quando ele se transfere para os Estados Unidos, ele já era considerado uma joia, né, do futebol argentino, e vai por 18 milhões de dólares. Então também é uma quantia até próxima, né, desses 20 milhões de euros, e se torna a maior contratação da MLS, né? Então um jogador que tem muito cartaz por lá, e desde que chegou aos Estados Unidos tem correspondido com grandes atuações. Claro, a gente sabe que, né, o nível do futebol norte-americano ainda não é aquele nível todo, né? Mas de qualquer maneira está melhorando a cada dia, né? Acabei de falar de Lionel Messi, né? Como um dos jogadores que está por lá, e obviamente os americanos não brincam em serviço. Pessoal, a thumb de hoje é justamente Lionel Messi, né? E o GE trouxe uma declaração do Messi alguns meses antes da Copa do Mundo, portanto, né, como eu falei, já faz aí quase 2 anos, sobre o Thiago Almada, tá? Então, aspas para ninguém mais, ninguém menos do que para muitos, o GOAT, né? Eu não concordo com isso, mas o melhor jogador da atualidade, digamos assim, né? Dos últimos anos, melhor dizendo, Lionel Messi, falou o seguinte sobre o Thiago Almada: é um jogador muito rápido, que tem o 1 contra 1, né? O drible, muito bom, e é muito esperto. Ele não teme nada, ele encara, parte para cima. Palavras de Lionel Messi sobre o Thiago Almada. Então, realmente, não é qualquer um falando, né? Ainda mais que foram companheiros de seleção argentina. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Dentro da Eagle Holding, claro, há um otimismo que tenhamos aí um desfecho positivo, né? E quem sabe a gente possa contar com o Thiago Almada, seja esse jogador que está faltando ali, cerebral, habilidoso, né? Para levar o Botafogo aí o que a gente espera, né? Quem sabe um título aí entre os campeonatos que estamos
disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Seria realmente fantástico, uma grande aquisição. Beleza, galera? Já deixa o like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se você assistiu até agora, é porque você curtiu, né, esse conteúdo. E eu quero saber de você. O que você acha? Vale a pena investir esse caminhão de dinheiro no Thiago Almada ou é melhor o Botafogo buscar um jogador ali, precinho mais acessível? Comenta aí embaixo. Valeu, abraço, fogão pra cima, ótima semana a todos!